Fala pessoal, como é que estão vocês? Estamos começando, infelizmente, o último episódio do Fala Bacharel e temos aqui uma convidada bastante especial. Lembrando que no último episódio gravado, tivemos o convidado Alexandro falando de gestão baseada em dados. E foi muito legal, confira lá quem não viu ainda. E hoje estamos aqui com a queridíssima Sumaia Brito. Nossa convidada é formada em administração. Desde a sua adolescência, estudava sobre bolsa de valores, criptomoedas, macro e microeconomia. Com o conhecimento adquirido, começou a investir sozinha. Apaixonada pela área financeira, ela ajuda seus clientes a tornar os seus sonhos em realidade, da forma mais econômica e consciente. Seus olhos brilham toda vez que consegue agregar algum valor como consultora. Possui uma experiência com vendas, também trabalhou por 4 anos em uma empresa de administração condominial, onde atingiu o cargo de consultora financeira, focada em questões administrativas de condomínios. E aí, meu amigo, o que é que você tem a dizer da nossa convidada? Eu tenho aqui uma informação muito importante aqui dela. Sumaia, ela tomou uma decisão que mudou a sua vida. Foi a migração de carreira. Atualmente, ela trabalha como consultora financeira, tendo 5 anos de envolvimento com o mercado financeiro e 6 meses na área de consultoria. Nascida e criada em Salvador, nossa convidada gosta de ler, de jogar, praticar esportes e é amante de bons filmes. O tema de hoje vamos falar sobre consultoria. E nossa querida convidada vai falar sobre consultoria financeira. Vou passar aqui a palavra para ela. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, contribuindo para vocês. Espero que seja algo produtivo e que, de fato, vocês consigam levar daqui também algumas atribuições que geralmente eu levo para meus clientes e agora para vocês. Pronto, perfeitamente. Então, primeiramente, vamos explicar ao nosso público o que é consultoria e qual a sua importância nos dias de hoje. Bom, a consultoria financeira não é nada mais, nada menos do que você contratar um serviço, certo? Para poder chegar em um determinado lugar, muitas vezes de forma mais econômica e mais rápido. E a importância é justamente essa, porque com um profissional habituado a lidar com aquela área, ou um profissional habituado também, que está respirando daquela dificuldade que você tem em atingir determinado objetivo, fica muito mais fácil de você atingir determinadas métricas. Ah, perfeito, perfeito. E o que é que você acha? Que falta de educação financeira no Brasil está fazendo com que esse tema ganhe mais relevância? Olha, eu acredito que as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes, principalmente por elas estarem envolvidas aí na internet hoje em dia com muita facilidade. Então, são muitas notícias, nós somos bombardeados de notícias o tempo inteiro. Então, você está ali lidando muitas vezes com várias notificações, né? Várias mensagens, vários gurus de internet têm facilitado esse contato e as pessoas talvez tenham ficado um pouco mais preocupadas com a qualidade de vida, né? Então, é um tema realmente que tem ganhado muita relevância, porém, pessoalmente, como Sumaia, eu acredito que ainda há muito trabalho a ser feito, principalmente acerca das últimas notícias que têm saído. Então, cada vez mais cresce o número de endividados no Brasil, o número de inadimplentes, e é uma preocupação minha em tentar mudar esse cenário de alguma maneira. Eu acho que não é só uma preocupação sua, mas até nós mesmos, como estudante de administração, temos essa preocupação. Inclusive, desenvolvemos um trabalho, né, aqui da faculdade, do curso, que sobre os tigrinhos, as badges, né? Imagina, você está falando de pessoas que buscam uma consultoria. Imagine a gente que passou, né, essas informações para pessoas sobre o não, né, o não lidar com esse tipo de jogos, né, de azar e tal. Agora imagine, eu acho que uma cena que eu vi muito preocupante, eu gosto de comentar isso no dia a dia. Eu estava num evento, né, uma senhora vendendo cerveja e ela jogando no tigrinho. Aí eu só estava olhando assim, mas eu não consegui falar nada. Uma pessoa que fez, minha tia, você está ganhando seu dinheiro tão suado aí. Ela, não, foi meu marido que me deu esses 10 reais aqui para me brincar. Mas a gente sabe no dia a dia, né, quantas pessoas dessas, né, porque, como eu falei, estamos falando aqui de pessoas que buscam o seu serviço. Agora, imagine, né, a questão da desinformação, a pessoa de pegar, ou seja, de achar que vai vir dinheiro fácil, né? Imagine a importância, né? Sim, sim, acho super importante você ter trago isso. É algo que eu gostaria de comentar também um pouco mais para frente, ao longo da Sim, nossa sim, vamos sim. conversa. E
algo importante também na sua fala, que é o buscar o meu trabalho. E aí eu tenho algo a te dizer que, na verdade, as pessoas não buscam o meu trabalho. Ninguém acorda um dia falando assim, eu preciso de um consultor financeiro. Ninguém acorda um dia falando, eu vou buscar um consultor financeiro, eu preciso da ajuda desse profissional. Não é assim. Dificilmente uma parcela muito pequena da população procura esse tipo de serviço. Geralmente é quem tem mais conhecimento de educação financeira, entendeu? Mas as pessoas procuram o quê? As bets e os tigrinhos. Isso as pessoas procuram o tempo inteiro. Agora, o meu trabalho, que na verdade é um trabalho que mudaria a vida delas, elas acabam priorizando, né, outras coisas atualmente, no cenário atual. Então, também é um trabalho de desenvolver isso nas pessoas. Não, é verdade, é verdade. Eu também, né, tenho um pouco de conhecimento na área de investimento, faço investimentos, e foi como você falou, eu acordei em um dia e busquei um consultor. Mas no meu meio, vamos dizer que eu conheço 100 pessoas, ninguém. As pessoas me perguntam, porque tá vendo que eu tô galgando algo, tá dando certo, é seguro, principalmente a segurança hoje, né, é o que todo mundo faz. Tem esse medo, né, tipo, será que vai dar certo? Em quanto tempo eu vou chegar? Enfim, tem muitas dúvidas. Só que as pessoas veem eu fazer com constância e falam assim, poxa, isso é interessante, me explica, como é que você faz e tal. Então, enfim, né, a gente vai falar mais um pouco lá para frente sobre isso aí. E, além disso, como a gente acabou de falar sobre informação, Sim. em tempos de internet, hoje em dia, a facilidade de você receber notificação, você ver vídeo, hoje o que mais tem é especialista, entre aspas. Pessoas que acordou aqui, hoje eu vou atuar nessa área, eu vou ser consultor financeiro. Aí vê ali alguns vídeos de algum consultor especialista, que é o seu caso, aí começa a replicar algumas informações. Perfeito. E as pessoas não têm tanta atenção para contratar a pessoa certa, o consultor especializado. Exatamente. É o seu caso. Eu queria só deixar isso também aqui. E eu passei por isso. Perfeita colocação. É realmente... Eu gosto de chamar guru da internet. Eu chamo de guru. Eu passei, eu fui vítima. Foi vítima? Fui vítima. E muitas vezes é golpe. Aí as pessoas, realmente, por essa falta de informação, acabam caindo ali numa armadilha, né? Verdade. Então, vamos lá. Como funciona o processo de diagnóstico inicial quando você começa a atender um cliente? Bom, eles passam por algumas etapas, certo? Então, para eu poder identificar o que está acontecendo na vida da pessoa, a gente faz uma análise diagnóstica financeira, é o nome chamado, e dentro dessa análise diagnóstica financeira, eu vou buscar entender, vou buscar coletar os seus principais objetivos. Então, eu preciso saber o que você quer da sua vida, o que você tem de vontade de atingir, aonde você quer chegar, e dentro disso eu vou entender todo o cenário, como, quando, por quê, o que significa para você, se não significa nada, qual a importância. E dentro disso, inclusive, é muito importante ressaltar que essa parte inicial é feita e focada completamente em você. Tanto é que eu não quero saber de números inicialmente. Então, eu faço uma conversa para poder entender o seu cenário ali, e depois a gente vai para uma parte realmente de coleta de dados, onde eu vou entender como é que você está lidando com o seu fluxo de caixa, o que está saindo, quanto que você gasta de alimentação, quanto que você gasta de transporte, com carro e tudo mais. E aí depois eu te dou um diagnóstico com base naquilo que eu coletei de você ali. Realmente você recebe uma numeração, uma nota referente a isso. E dentro daquela nota, geralmente as pessoas não passam de 50. Então, é muito difícil alguém sentar comigo e em todos os pontos da vida está ok. Em algum ponto vai ter uma deficiência em que o consultor financeiro vai poder te atender, e logo após eu faço ali uma proposta comercial, se fizer sentido. É muito importante enfatizar isso, porque é algo que eu prezo muito hoje como consultora financeira também. Então, é uma imersão muito positiva, em que você vai levar vários insights, mas se eu identificar no seu fluxo de caixa que não tem como encaixar o valor da consultoria, eu jamais vou fazer isso, porque a intenção não é que seja um peso nas costas, a intenção também não é te prender, você ficar com aquilo na cabeça, meu Deus, se eu não tivesse pago a consultora financeira, eu estaria muito melhor de dinheiro hoje em dia. Não é essa, então eu gosto de deixar as pessoas confortáveis e fazer com que elas entendam a necessidade, a importância daquele trabalho, entendeu? E definitivamente fazer uma proposta comercial que encaixe no seu bolso. E como alguém pode começar a organizar suas finanças do zero? Olha, vai parecer clichê, mas não há outra resposta a não ser
primeiro, mapeamento de custos de custo de vida, então mapear ali fixo e variável, e depois recorrer a algum instrumento que vai te ajudar a manter aquele mapeamento visual. Então você precisa de uma planilha, de um papel, de um aplicativo, você precisa de algo que funcione para você. Então, se o papel funciona para você, então use o papel, mas use ele. Se a planilha for melhor, então use a planilha. Se o aplicativo for melhor, se adaptou, então use o aplicativo. Mas é importante que você se sinta confortável. Então, essa é a principal dica que eu dou. E algumas metodologias, como, por exemplo, a principal que a gente tem hoje é a 50-30-20. Então, 50% das suas necessidades, né, essenciais mais importantes, você vai destinar da sua renda, certo? A isso. A gente tem a 30%, que é focada ali muitas vezes na educação e relacionada a áreas de lazer e, de fato, as suas necessidades, que você precisa estar feliz também com as coisas que você faz. E 20% você destina a futuro e aplicações financeiras. Então, a aposentadoria, que hoje é um ponto que eu amo falar sobre aposentadoria, e é isso. Se eu pudesse dar assim, uma dica inicial, faz isso, que com certeza você já vai estar aí na maior parte, na verdade, na frente da maior parte dos brasileiros. Eu garanto que é mais de 50%. Principalmente eu, nesse contexto aí, eu converso muito com meus pais relacionado a isso. Meus pais sempre trabalharam de CLT, eu sou fisioterapeuta, quiropraxista, estou cursando administração. E assim, eu explico para ele, falo, meus pais, fisioterapeuta, eu trabalho como autônomo. Então, ao invés de eu estar pagando, né, o que o senhor paga de INSS, eu prefiro colocar nos investimentos. Aí meu pai, né, com, infelizmente, toda a inocência, ele, e esse dinheiro você tira quando? Aí eu falo, não, meu pai, isso aqui penso em daqui a 20 anos, 25, 30, justamente para ser minha aposentadoria, assim como o senhor vai ter, né, a sua de direito. Ele, rapaz, como é que você vai pegar um dinheiro agora para botar lá na frente? Mas eu falei, o do senhor já é descontado. O meu eu tenho que colocar agora, porque senão eu não vou ter nada lá na frente. Aí ele é meio confuso, você vê que a geração, né? Como a nossa geração, tipo assim, tá atropelando. E esses que estão vindo agora também com a IA, agora vai atropelar a nossa. É normal, com faz certeza. parte da evolução da humanidade, né? Exato, e eu vou um pouco mais longe. Eles ficam tão com essa preocupação, meu Deus, em que momento eu vou retirar? Mas qual a garantia que o INSS vai existir até lá? Perfeito, mas aí, entendeu? sabe, Então... mas sabe qual foi? Assim, humildemente eu acho que talvez é aonde eu enxergo. Não estou dizendo que justifica a minha fala, mas o que eu enxergo, pelo menos assim, meus pais, eles têm muito medo, né, dessa nova atualização, porque na época deles, na época do governo Collor e tal, muita gente perdeu dinheiro, muita gente ficou desesperada, né? Então, esse desespero que eles viram daquela época, hoje fazem com que eles tenham medo, né, atualmente. Então, tipo assim, para aderir banco digital, para fazer Pix, tudo, eles acharam que essa facilidade seria como se fosse uma espécie de pirâmide, entendeu? Sim. Algo do tipo. Então, eles demoraram a aderir, eu vou explicando tudo certinho, falando que aquele dinheiro que eu estou investindo agora é para longo prazo, daqui a 20, 30 anos, mas que no meu contexto, é a minha forma de estar investindo melhor, né, esse dinheiro. E, no caso deles, eles já têm esse desconto porque é o INSS, entendeu? Então, eu gosto sempre de deixar claro essa diferença, porque é evolução das gerações, né? Na época deles era uma, e a gente tem a nossa, e como vai vir outras gerações que vai, né, pegar novas tecnologias, novos avanços para poder estar investindo da melhor forma, né? A galera que está vindo aí. Sim, sim, completamente. E a importância é justamente essa, que você tem o cuidado, o carinho que você tem com seus pais, da escutativa. Então, sentar e tentar compreender eles da melhor forma possível. E com muita paciência, muitas vezes a gente vai ali tentar ter alguns embates, então é importante que a gente realmente vá pelas beiradas e fazer com que eles se sintam um pouco mais confortáveis. Então, eu acredito que com a nossa rotina, a sua rotina de estar aí já um pouco mais à frente, geracionalmente falando, isso incentive um pouco eles aí com o passar do tempo, né? E você vai ser da geração já que vai dar uma melhora de vida para eles e tudo mais, então talvez seja realmente mais confortável. Depois que a consultoria termina, o que o cliente precisa fazer para manter os resultados? Revisitação do planejamento sempre, tá? Então, uma dificuldade muito grande das que as pessoas têm é tirar o planejamento de vista. A gente é muito visual. Nosso coração, ele vai sentir aquilo que a gente vê.
Então, é necessário revisitar sempre esse planejamento para você entender quais eram as metas que você tinha que cumprir, quais você já está cumprindo, continuar fazendo esse acompanhamento consigo mesmo, e isso vai diferenciar muito as pessoas, né, em relação ao comprometimento. Então, isso demonstra o quão comprometido você foi com aquilo. E é claro que o principal papel da consultoria é consultivo, né? Claro, prestar um serviço, mas vai além. Né? Apesar de não ser o principal, mas é um dos nossos objetivos, que é a educação financeira. Então, você vai mudar a sua relação com o dinheiro a partir de um trabalho, de um serviço como esse. Isso é uma consequência do serviço, entendeu? Então, como você fica mais educado financeiramente com o passar do tempo, quando a gente finaliza, a gente meio que te dar alta, né? Então, eu vou te dar alta ali do seu processo. Fica mais fácil você cumprir e ao longo do tempo e repassar isso, replicar isso para outras pessoas. Sim, sim. E na prática, como a consultoria pode transformar a vida financeira de uma pessoa? Primeiramente, de dentro para fora. Então, como eu acabei de citar, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança realmente que você primeiro vem de dentro e você muda muitas questões, muitas crenças limitantes, a sua relação com o dinheiro ela muda. E eu costumo dizer também que consultoria financeira, qualquer cartão vai passar, qualquer pessoa pode pagar, dependendo, é claro, ali do seu nível financeiro, mas blindagem patrimonial, blindagem pessoal, organização financeira, metodologia, estratégia, segurança, estabilidade familiar. Isso são coisas que realmente mudam muito na vida de uma pessoa. A vida dela pode mudar da água para o vinho. Então, a sua vida pode mudar da água para o vinho a partir de um trabalho como esse. As suas decisões elas vão ser tomadas de agora em diante de uma forma muito melhor do que você tomaria antes. Então, é realmente algo muito importante a ser desenvolvido e a ser pensado também. Maravilha. Vamos agora para a dinâmica. Como é que funciona? Eu vou falar uma palavra e automaticamente você vai dizer o que vem na sua cabeça. Vamos lá, primeira. Consciência. É um fator principal para uma resolução de problema. Então, para você resolver um problema, você tem que se tornar consciente que ele existe. Sem a consciência da existência, você não resolve, logo você convive para aquele problema durante muito tempo. Dívidas. Pessoa física, pelo amor de Deus, afaste o quanto antes. PJ, me contrata que a gente resolve. Sonhos. Sonho sem meta é delírio. Organização. Base de tudo. Base principal para qualquer coisa, seja financeiramente falando, seja de forma comportamental, mental, base para qualquer coisa. A organização de cadeiras, para a gente estar aqui hoje, uma organização de horário. Então, a organização é a base literalmente para qualquer coisa. Eu trocaria sonhos pela palavra propósito. Eu acho que tem poucas pessoas, né, no mundo hoje que às vezes ela trabalha com a meta, ok, mas é tantas metas que só pensam em metas e metas e o trabalho fica vazio. Sim. Às vezes a pessoa tem tudo, mas é mesmo que não tem nada e fica com a sensação de que falta alguma coisa, falta. Assim, graças a Deus, eu já atendi algumas pessoas bem-sucedidas que as pessoas estão onde sempre sonhou, mas não sabe, tipo, cheguei e agora? Então, às vezes, tem uma vida financeira estável, tem o trabalho que quer, sabe que é todo aquele passo a passo de passeio, eu sempre sonhei de estar e pronto, cheguei. A idade, tudo, o auge. Só que aquele auge está extremamente um vazio, como se fosse pior do que a sensação de que se ele não tivesse nada. Sim. Rapaz, às vezes eu fico até sem argumentos, porque eu fico, como é que eu vou dar, né, uma resposta à pessoa? Aí eu tento falar muito de propósito, né? Ajudar pessoas, né, que seja com conselho, que seja, né, sair, porque eu sou rico, eu vou sair distribuindo dinheiro. Não existe, né? Sim. Mas ajude uma pessoa, né? Oriente, um abraço, uma palavra. Tente, já que você hoje está mentalmente bem aonde você queria chegar, pense no seu irmão, pense no próximo, pense em alguma pessoa que às vezes só está precisando de uma palavra, um abraço forte e siga, né? E quando se fala de dívidas é engraçado, porque assim,
como eu falei, tem pessoas também que trabalha, não sabe distribuir o seu dinheiro. Eu falo assim, rapaz, por que você não faz uma dívida com uma meta? Pode que seja, tipo assim, não precisa você comprar um carro zero, que a gente sabe que no Brasil né, é meio complexo da demanda de cada um. Mas, sei lá, tenta pelo menos entrar em um consórcio, algo que você vai ter um compromisso e que seja investimento a longo prazo. E não seja algo de compra assim aleatória. Não, vou comprar aqui porque eu acho. Não. Faça um investimento, porque pelo menos aquele dinheiro ali você sabe que quanta gente tem. Ah, poxa, que eu ganhei X esse mês, não sei para onde o dinheiro foi. Então, não, tenha certeza que você comprando, que seja, pelo menos só em você começar, que seja um consórcio, que seja, compre algo, porque pelo menos você sabe para onde está indo. Já é o primeiro passo. O resto, depois lá na frente, você vai se organizando, aquilo ali. Então eu prefiro que a pessoa ela invista, né? Tenha um direcionamento do seu, né, capital, do seu suor, para depois lá na frente ele, por exemplo, eu mesmo entrei em um consórcio. Hoje, entrei no consórcio que deu certo. Mas eu digo a você que eu faria diferente, mas eu faria diferente porque eu entrei para saber como era. E hoje eu não deixo o meu amigo passar por isso, não, meu amigo. Ó, tem essa forma aqui que eu te garanto que pode ser desse jeito e tal. Tem outras taxas que a gente pode, né, melhorar o nosso dia a dia do nosso capital, entendeu? Então Sim. vamos lá. Como a tecnologia, aplicativos, IA, etc., está mudando essa área? Muito rapidamente. É realmente algo que está nos engolindo, principalmente falando de forma geracional. Então, é algo que está vindo muito forte para o mercado agora. E se eu pudesse dar uma dica, principalmente em relação a essas inteligências artificiais, aos aplicativos, é que usem e abusem, mas com consciência. Ter muito cuidado também, principalmente com a IA, né? Então, eu sei que é uma coisa que ajuda, que muitas vezes a gente vai jogar na IA para poder entender o que a gente quer da nossa vida, o que a gente quer fazer em relação a números também. Ah, IA, monta um planejamento aí, monta algo do tipo para mim. Só que a gente esquece que ela descarta muitas vezes o emocional. E dinheiro é psicológico, é muito emocional. Então, a relação com ele vai dizer tudo. E você usar essas ferramentas sem uma certa consciência do que isso pode te causar e que ela está eliminando o fator emocional e está lidando muito mais com números, muitas vezes pode gerar alguma enrascada. Então, contratar um profissional ou ir em busca de vídeos conscientizando, né, referente a isso, é muito mais importante do que você simplesmente ir na IA e jogar. É uma ferramenta que você tem que utilizar como complemento, mas não como base para a sua estrutura mental de funcionar. Inclusive, ela é muito melhor quando a gente utiliza ela com ela mesma. Então a gente vai lá, eu, Sumaia, vou lá e utilizo a IA e nós somos um parceiro, é como se fosse uma parceria, mas jamais deixar a responsabilidade de uma inteligência artificial definir o que você precisa fazer, entendeu? Então eu acho que existe uma preocupação em relação a isso muito grande também hoje. Perfeito. Qual foi o maior desafio profissional que você já enfrentou como consultora? Olha, poderia citar alguns, mas eu gostaria de falar, assim, inicialmente, falando a principal, eu sentar com pessoas comprometidas, pessoas que enxergam que existe uma necessidade de melhora, pessoas que choraram em reuniões comigo por dificuldades financeiras, mas pessoas que não cabiam no fluxo contratar o serviço. Então, você não entregar, fazer uma entrega para alguém desse nível, às vezes é muito complicado lidar com isso, e aí você vem para um outro lado da coisa em que você senta muitas vezes com pessoas que têm fluxo de caixa, que com elas seria muito mais fácil o trabalho, que o trabalho iria ter uma eficiência muito maior por elas terem as devidas condições, e elas recusarem, elas não escolherem, elas não optarem pela oportunidade de ter um consultor financeiro. Então, hoje eu vejo que essa é a minha maior dificuldade, e aí eu tento encontrar alguns caminhos, né, para eu poder ajudar essas pessoas. Aí tem as redes sociais, que às vezes eu solto uns insights nos stories para poder fazer isso. Se eu ver que a pessoa está muito comprometida comigo, eu peço para ela ir me mandando as mensagens, que eu vou tirando algumas dúvidas, não custa nada também. Peço para ela baixar um aplicativo, que eu vou ofertar para ela ali uma C1 gratuita que seja. Então, assim, eu gosto de fazer isso às vezes, porque realmente é como você falou em relação a propósito. Então, eu tenho um propósito muito maior que vai além do dinheiro, e eu acredito que isso movimenta o meu trabalho. Então, eu não gostaria de deixar essas pessoas desamparadas também.
Muito bom. Mas é um grande desafio. Sim, sim, sim. Se pudesse ensinar apenas um conceito sobre dinheiro, qual seria? Olha, eu diria que entender ele, lidar com ele. Você tem que aprender a lidar com o dinheiro, porque o dinheiro, atualmente, ele controla muitas pessoas. Hoje ele é o centro, ele é a base, mas ele não é a raiz de um problema, como muitas pessoas enxergam. Então, a partir disso, você entender como é que ele lida e fazer com que o dinheiro comece a trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro, porque existe um gap muito grande. Muitas vezes a gente trabalha 6, 12, 8 horas por dia, mas a gente gasta dinheiro 24 horas. E ninguém para pensar nisso. A gente levanta, a gente gasta dinheiro, a gente põe uma roupa, a gente gasta dinheiro, liga o ar-condicionado, você está gastando dinheiro, liga uma lâmpada, você está gastando dinheiro. E as pessoas não encontram uma maneira de equilibrar esse gap. É um gap na nossa vida muito grande. Então, façam o dinheiro trabalhar por vocês. Não trabalhem para o dinheiro. Cirúrgico esse comentário, me emocionei mesmo. Cirúrgico, cirúrgico, muito bom, muito bom. Para quem sonha em investir, qual seria o primeiro passo mais inteligente para começar certo? Com certeza, conhecimento. Estudem bastante sobre isso. Se vocês não souberem, busquem assessores de investimentos. Se o foco for só investimento, então busca um assessor, né? Então, primeiro se conhecer, entender como é que você lida também com as emoções do mercado. E conhecimento é a base de tudo. E é algo que no Brasil hoje é mais importante ainda, pelas fake news que existem, pelas armadilhas que existem no mercado financeiro. Então, hoje, como uma investidora, como uma pessoa que eu invisto desde meus 16 anos, eu montei uma carteira sozinha, como vocês falaram no início. Hoje eu decidi delegar. Eu preferi delegar junto com o conhecimento que eu já tenho, então eu sento com o meu assessor, eu falo o que eu quero, eu sei o que ele traz para mim, e ali eu defino qual é o melhor para minha carteira de investimentos. Mas, para uma pessoa que começa a fazer isso sozinho, muito cuidado. Investir no Brasil hoje não é para amadores. Então, muito cuidado para não perder dinheiro, muito cuidado para não se frustrar, tá? Investimentos realmente não é brincadeira, é algo que você tem que fazer com base e conhecimento. Maravilha. Que habilidades serão indispensáveis para os futuros investidores? Bom, eles vão ter que desenvolver aí um quesito, acredito que muito mais emocional em lidar com o mercado financeiro, e aí a gente vai partir para um ponto mais técnico, e é definitivamente isso, porque existe muita. É muito volátil, entendeu? Então, por conta esse mercado louco que toda hora muda, toda hora Sim. explode, se Trump espirra, é É. bom, se Lula tosse, é Elon bom, Musk entendeu? fala, Então, assim, Elon Musk faz o tweet. exato, é um Twitter que explode. Você vê que hoje o mercado ele é muito movimentado por notícias. Isso. É muitas vezes sentimentalmente, entendeu? Então é muito sentimental, as pessoas estão ali envolvidas com aquilo. Então, preparar o seu emocional vai te deixar mais preparado para o técnico. O técnico é algo que todo mundo conquista com o tempo. O técnico, você vai lá, você pesquisa, você vê o número, ok. Agora, emocional é algo que, se não é trabalhado, eu diria que nem entre nesse mundo, porque você provavelmente vai sofrer com as consequências. Porque muitas pessoas sabem o que fazer, mas não conseguem aplicar. Falta de comprometimento, falta de propósito, falta de não saber o que elas querem o que elas querem, né? Então, isso dificulta muito o dia e eu acredito que também falta de prioridade. As pessoas falam tanto de tempo hoje em dia, eu acho que é uma verdade, a gente está numa sociedade onde é uma pressão muito alta econômica, social, em relação a tudo, e a gente tem que conciliar muitas vezes muitas coisas, mas se você parar um dia para observar como é que você lida com determinadas coisas do seu dia, você prioriza coisas o tempo inteiro e você sacrifica coisas o tempo inteiro. Vou deixar de tomar um café para comer um pão, porque eu preciso sair daqui a 5 minutos. Vou deixar de almoçar uma salada e vou comer um macarrão porque eu tô com vontade. Então as pessoas sacrificam coisas o tempo inteiro, entendeu? E eu acredito que realmente essa questão de prioridade hoje deveria ser um foco das pessoas. O que eu priorizo na minha vida hoje, né? E fazer com que isso torne-se uma prática. Eu tenho uma experiência justamente com notícia
que eu sei que se a gente for falar de forma muito mais técnica, isso aqui vai levar dias, né? Sim. Mas assim, de forma resumida, quando Lula saiu da prisão, eu fiz a Petrobras, ela fez um gap, aí tava R$ 28, foi para 1.000, aí eu falei, né? Aí tipo assim, eu mesmo com minha forma de investimento amador, eu falei, tá, mas a Petrobras não vai ficar nesse valor tão baixo. Peguei o dinheiro do jeito que eu tinha, limpei a conta e puf, joguei. Eu consegui ganhar R$ 1.000 só com essa saída de Lula da prisão, porque depois ela voltou o preço dela, depois cai de novo, oscilou, enfim, agora já está lá perto depois dos 40. Então, assim, é isso, o Brasil é desse jeito, né? Se você tiver esperto, né, como você falou, com constância, com estudo, tudo certinho, vamos ter as melhores oportunidades, né? E se não tiver Exatamente. comprometimento, não vai. Eu gosto de estudar todos os dias, me faz muito bem, porque é isso, eu acho que eu já deixei dinheiro na poupança e não rende, muitos anos não rendeu nada. E hoje em dia, eu só vendo que o tempo curto, né, que eu tive de investimento tá me dando um retorno melhor do que a poupança, rapaz, isso para mim é extremamente gratificante, né? Então, assim, quais hábitos diferenciam pessoas financeiramente organizadas? Bom, geralmente as pessoas elas têm alguns habitozinhos. Então, o principal hábito, controle. Geralmente as pessoas que são mais organizadas, ela tem um controle maior daquilo em relação financeiramente falando, mas também da sua vida. Então, um controle é um hábito de controle muito grande, certo? Um hábito de constância. Então, as pessoas que são mais organizadas financeiramente, elas são muito constantes, elas acreditam naquilo do longo prazo, principalmente. E eu diria também que pessoas organizadas financeiramente, elas têm algum hábito como que é o que eu mais gosto, principalmente falando, que é o de poupar e investir dinheiro. E é muito importante a gente entender a diferença disso, porque quando você poupa dinheiro, não significa que você está investindo. Perfeitamente. Quando você poupa dinheiro, significa que uma parte daquela renda você está guardando ali na conta, você poupou. Mas investir é você fazer uma aplicação financeira, é você tirar da sua conta corrente e jogar no CDB, fazer com que renda a caixinha do Nubank, a caixinha do Inter, seja lá qual for a metodologia que você use, mas é importante você entender essa variedade, porque existe uma movimentação nisso muito importante. Se você poupa e deixa seu dinheiro na conta corrente, você está perdendo para a inflação, por exemplo. Então, proteger as suas finanças relacionadas a isso é um ponto assim muito crucial para a gente poder entender também como métrica de organização financeira mesmo. Eu gosto de falar para os meus amigos assim, né? Porque as pessoas, quando têm aquela maior curiosidade, quanto mais você simplificar e jogar no dia a dia, eles, não faz sentido. Aí eu falo, rapaz, imagine que você toma uma cerveja no final de semana. Quanto é a cerveja? É R$ 15. Pronto. Então, no mês, você toma 4, né? 15 com 15, 30, 60. Ok, pronto. Agora imagine aí que você só vai tirar uma cerveja dessa para você poder investir. Pronto, agora imagine, agora faça a matemática, isso aí de 5, 10, 15, 20 anos. Você só tirou uma cerveja. Então, às vezes, aí a pessoa reflete, quando você pega, né, o hábito dela, Exato. de tipo, que ela acha, não, mas eu estou juntando lá na poupança, justamente como você falou, não. Investir é você pensar lá na frente que esse dinheiro vai ser rentável, Exato. né? Vai ter os dividendos, vai ter os juros, não importa, mas ele vai ser rentável. É um lugar que você está botando para render para o seu futuro. Então, eu gosto de trazer, não sei qual é a tática, né, que você usa para os seus, mas eu para simplificar, para os meus amigos, eu gosto de usar sempre um exemplo do dia a dia deles. Sim. Né? A gente utiliza a cerveja, gosta de utilizar muito a pizza. Perfeito. Então, a pizza no final de semana é tradicional para todo mundo, porque tem gente que não bebe, então a pizza é a principal. Olha, geralmente pizza tá cara, a pizza tá batendo quase R$ 100, dependendo se for uma de qualidade. Então, assim, uma pizza que você tira de um final de semana seu já é um valor para daqui a 30 anos. E aí eu volto a pontuar, já que você me deu essa abertura, eu volto a pontuar num ponto muito importante que eu amo falar, que é a aposentadoria. Gostaria de falar e de incentivar vocês a pensarem nisso, pessoal, porque cada dia mais estamos nos distanciando de nos aposentar. E eu falo como essa nossa geração está chegando, e está chegando pessoas muito mais novas, as pessoas não estão tendo mais filhos, a taxa de natalidade está cada dia mais diminuindo, as pessoas querem ter planta, pai de planta e pai de pet, entendeu? E aí as pessoas hoje têm que lembrar e ser conscientes de que
a gente não paga a nossa própria aposentadoria, nós pagamos a aposentadoria de outras pessoas, pessoas que já estão aposentadas. Então, é R$ 100 de uma pizza que você tira durante 30 anos, que vai te diferenciar muitas vezes de uma pessoa que começou lá com 65, investindo R$ 2.000 durante 10 anos. A variável mais importante de investimentos, de aposentadoria, não é rentabilidade, não é quanto você aporta, é o tempo. Então, quanto mais tempo você tem, quanto mais constante você é, mais resultado você tem a longo prazo. E perceba como é fácil, talvez, não fácil, mas perceba como é dinâmico a gente começar com uma pizza tirada em um final de semana. É muito mais fácil do que você também repressão. Não gosto de repressão, não gosto de pensar na ideia de que você tem que parar de ver, parar de curtir, parar de sair, parar de fazer tudo para poder começar a economizar dinheiro, investir, porque todo mundo está falando que você tem que investir. Não. Investimento não deixa ninguém rico. O que deixa as pessoas ricas é renda extra. Então, vão atrás de renda, vão aumentar a renda de vocês e os investimentos vão servir para multiplicar o seu patrimônio. Então, multiplica o patrimônio e aí você constrói realmente uma vida mais saudável, uma qualidade de vida mais tranquila. Perfeito. Então, o que aprendemos hoje? Mantém a pizza e tira a cerveja. Então, você acabou, acho que meio que respondendo a próxima pergunta, né? Que é qual a importância da reserva de emergência. Acredito que tá dentro desse contexto, né? Também um pouco, hoje a reserva de emergência é algo que eu ainda me surpreendo um pouco quando eu vou fazer reuniões com algumas pessoas, porque elas não têm e uma preocupação muito maior ainda para os autônomos. Então, existem muitos autônomos hoje, eu sou uma pessoa autônoma, e é uma preocupação genuína porque as pessoas não param para pensar em quanto elas precisam de uma reserva de emergência. Não existe férias, não existe 13º, então é no mínimo 6 meses, e para um autônomo eu ainda iria mais longe. Eu acredito que uma reserva ideal seja de 12 meses ali do custo de vida. Então as pessoas têm que parar um pouco para focar nisso e constituírem, criarem uma reserva de emergência, porque a gente sempre fica naquela questão, brasileiro tem dessa. Nunca vai acontecer comigo. Mas acontece. A gente sai na rua, assaltam nosso celular, a gente sai, o filho fica doente, mãe bate um carro. As pessoas hoje, elas preferem, se você é algo que me choca, você tem o seguro do carro, mas você não tem o seguro de vida. Sim. A pessoa que dirige o carro não tem uma proteção, não tem blindagem pessoal, mas seu carro, que é um bem material, que pode ser destruído a qualquer momento, tem. Entendeu? Então, assim, é realmente uma consciência que eu gostaria de gerar, e às vezes um seguro de vida custa R$ 30 e cobre pelo menos ali, sabe, alguma parte essencial do seu corpo, entende? Então, é muita coisa que a gente não para pensar no dia a dia, e tudo isso está envolvido na consultoria financeira. Perfeito. Quais as competências de um empreendedor precisa desenvolver para aproveitar melhor uma consultoria? Comprometimento, primeiro passo. Empreendedor descomprometido, ele não vai chegar a lugar nenhum. O que muda, muitas vezes, o que muda o resultado de uma pessoa para outra é, de fato, o comprometimento, porque é um trabalho de via de mão dupla. Eu vou trazer os melhores planejamentos, eu vou trazer as melhores estratégias, eu vou dizer exatamente como você deve lidar com a sua empresa financeiramente, onde você deve guardar o seu dinheiro, como você deve fazer isso. Mas se você não estiver comprometido, não é nem comigo, mas se você não estiver comprometido com você mesmo, em elevar o nível do seu empreendimento para um nível muito melhor, não vai funcionar. Então, eu diria que a melhor e a principal competência de um empreendedor é esse comprometimento com ele mesmo, de elevar esse nível de consciência financeira da empresa dele. Finalizando, o que você diria para pessoas que acham consultoria um custo e não um investimento? Bom, eu diria para que elas sentem numa cadeirinha e parem para fazer o cálculo de quanto dinheiro elas gastaram durante todos esses anos. Então, uma pergunta que você mesma deve se responder: com quantos anos você começou a trabalhar? Quantos anos você tem hoje e quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária? Porque isso vai definir tudo sobre o quão importante era você mesmo, né, em relação à sua vida financeira. Então, dizer também que o investimento ele é rentável, todo tipo de investimento ele vai te gerar algum tipo de retorno. E hoje, voltando ao assunto das bets e das casas de aposta, as pessoas elas não enxergam casas de aposta e bets como um custo. Por quê? Porque tem um fator imediatismo. O
brasileiro, ele é imediatista, eles querem dinheiro rápido, para hoje, para ontem, para amanhã, eles querem colocar um dinheiro em algo e mês que vem eles já querem aquele dinheiro na conta, mas eu digo que uma consultoria financeira é algo para a sua vida, é algo que vai te levar para um outro nível de consciência, um outro nível financeiro, um outro nível familiar. Então, busque você fazer esse tipo de investimento. Então, nunca vai ser um custo. Uma consultoria financeira nunca vai ser um custo. Independente de onde, da sua idade, de como você lida com isso hoje, você está preparado para saber que é um dos melhores investimentos que você pode fazer, porque faz você economizar dinheiro, faz você poupar tempo e faz você tomar as melhores decisões. Então, a gente vê muitas pessoas hoje quebrando a cara. O Anderson comentou sobre o consórcio, que ele teve que se envolver no consórcio para saber, e já eu, Anderson, digo que se você tivesse contratado um profissional antes, né, de tomar essa decisão, ele com certeza te guiaria muito melhor nessa decisão e você talvez não perderia tanto tempo. Então, é essa conscientização também que você faz com seus amigos de, olha, você tem que ir por esse caminho aqui, porque eu já fui por esse aqui, deu ruim. Então, trazer essa consciência também que você não precisa ir por um caminho ruim para descobrir o qual é o bom. Contrata um profissional, gente. Economiza o tempo, economiza dinheiro e transforma a sua rotina financeira, transforma a vida. É algo que, como vocês podem ver, eu acho importante, brilha meu olho. Eu amo falar sobre isso. A gente poderia falar que durante horas eu me sentiria confortável, porque é um dos assuntos para mim hoje que é mais importante, principalmente em um cenário brasileiro que a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros ainda envolvidos com questões de casa de aposta, inadimplência, e que enxergam isso como se fosse a saída, o recurso, o melhor recurso financeiro do mundo, e não é. Bom, pessoal, esse é o nosso último episódio da terceira temporada do Fala Bacharel. Eu gostaria de agradecer aqui, Sumaia, a sua participação em nome da Uninasal, em nome do curso de administração, especificamente dos alunos do sétimo semestre. Vou passar aqui a palavra para você. Bom, gostaria de agradecer pelo convite inicialmente, agradecer vocês pela disposição, foi um papo muito bom. Anderson, foi um prazer te conhecer, a gente conversou muito aqui durante a entrevista, acho um ponto de vista muito interessante. Parabéns por ter um consultor financeiro. E eu acho importante vocês incentivarem os alunos, não só o da turma do sétimo semestre? Sétimo semestre, mas fazer com que isso esteja em outros semestres também, porque é um assunto que não está nas escolas e ainda não está nas faculdades. Então, é muito bom saber que vocês têm essa preocupação em relação a esse assunto hoje, que é um assunto que você não vai encontrar em qualquer lugar. A gente não aprende dinheiro nessas instituições. A gente também não aprende dinheiro muitas vezes com nossos pais. A gente aprende na rua, lidando sozinho, ganhando nosso próprio salário, e ali a gente vai começando os nossos primeiros desafios. Então, realmente parabenizar vocês pela iniciativa e sempre que, em outra oportunidade, caso haja, gostaria muito de contribuir novamente também. Nós agradecemos.